Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 47º episódio do podcast que tem como tema a importância da governança no contexto das dimensões ISD. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos conversar em português, vamos falar em governança social e ambiental. Esse projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, e do Sindeprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, importante dizer também para vocês onde estamos. Este é o estúdio do Sindeprestem, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindeprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas especiais convidadas. Rita de Cássia Correar de Teixeira, sócia-diretora das áreas de Comércio Internacional e ISD do escritório Rondatar Advogados. Super obrigado. Obrigada. Rita de Cássia, você está aqui. Vou te chamar de Rita, vai ficar mais fácil para a gente dialogar. E a Ana Cláudia Cardia, CEO da Coerência Sustainable Solutions e consultora de ESG. Super obrigado, Ana Cláudia, também de você estar aqui. Sejam muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui conosco neste episódio. E eu vou fazer aqui uma breve abertura para a gente poder situar, né? Aqui já passaram muitos convidados e convidadas. A temática sustentabilidade, como vocês bem sabem, está presente hoje na plataforma, na agenda das principais corporações do mundo, dos principais executivos, das principais nações. O mundo percebe claramente as transformações irradiadas pelas mudanças climáticas, os eventos extremos estão aí, a mídia está divulgando estas questões, isso favorece a nós profissionais discutirmos e introduzirmos essa temática cada vez mais intensa no ambiente corporativo, especialmente, e na base pública, mas nós temos que correr.
as transformações climáticas previstas para 2045, 2050 já estão acontecendo agora. Portanto, o nosso papel enquanto profissionais não é só tentar abordar essa temática no ambiente das organizações, no ambiente familiar, aonde quer que a gente esteja, mas é correr com esta pauta, é torná-la prioridade, porque o que está em jogo, Ana e Rita, é a vida na Terra. É a vida na Terra. Nós não sabemos se uma mudança climática, como está acontecendo hoje no Pantanal, invadindo a cidade de Miranda, que é a cidade mais próxima do rio Miranda, famoso, as pessoas não têm mais o que fazer. Assim como os incêndios na Califórnia, assim como N fatores já reconhecidos que estão prejudicando a vida na Terra e, portanto, a nossa existência. Portanto, é importante que a gente tome esse tema como fato de discussão aqui entre nós, mas, ao mesmo tempo, darmos um grito de alerta. Esse grito serve para você, Ana, que provavelmente tem filhos, para a Rita, para todos que estão nos acompanhando, que têm filhos e netos, porque serão as próximas gerações que vão conviver com essa situação muito mais delicada do que ocorre hoje. Portanto, vamos à luta, certo, meninas? Exato. Tá bom. Dona Rita de Cássia, se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre a sua trajetória profissional e como sócia da Rondatar Advogados. Conte um pouquinho para a gente. Tive a honra de conhecer o Elcio, muito bacana a conversa lá, um escritório muito legal. Conta um pouco para a gente, Rita. Obrigada. Bom, eu sou formada pela PUC São Paulo, sou da turma de 89, já faz um certo tempo. Fiz pós-graduação na área em que eu atuo, né, na área tributária e comércio exterior, e também na área de processo civil. Então, eu sou advogada, consultora, e tenho acompanhado, né, essas questões de ESG, acho que desde o início das conversas, dos artigos que a gente tem acompanhado no mercado de capital, né, com a frase "Who cares wins", né? Então, quem cuida ganha, que eu acho que é um ponto importante para a indústria hoje, né, para as empresas, a prestação de serviço. Então, o cuidado da terra, o olhar para o ser humano, o olhar para o meio ambiente e o olhar para as boas práticas é importante. E você ganha com isso. Então, isso é um resumo do que eu tenho observado ao longo dos anos e que me despertou interesse pelo assunto. A gente no escritório tem uma equipe para isso, onde a gente dá esse atendimento ao cliente para que a gente possa orientar naquilo que ele precisa chegar para se manter no mercado. Rita, você colocou uma frase muito importante, porque quando a gente falava em sustentabilidade, na aplicação desses conceitos nas empresas, a empresa achava que ia ter que gastar, né? Quando ela tinha que pensar que isso era um investimento dentro da própria aplicação concorrencial no setor, no segmento que ela atuava. Hoje, cada vez mais, as empresas percebem que há um jogo de ganha-ganha absolutamente importante nessa história, não só sobre a sua imagem reputacional junto ao mercado, mas especialmente pelo olhar do consumidor, né? O consumidor é que acaba hoje prevalecendo, escolhendo, identificando, tentando estar próximo e se relacionando com uma empresa que garanta a ele também as mesmas visões que ele tem enquanto temática sustentabilidade ou voltada para essas dimensões de ESG. Então, isso está muito presente e a empresa tem que estar reconhecendo esse caminho, né? Só complementando, hoje nós estamos numa ordem, numa cadeia, num círculo positivo, onde o seu cliente vai exigir de você determinadas posições, né, de sustentabilidade, e o seu fornecedor também. Então, não tem como escapar. Sim. Eu acho que mais adiante a gente vai falar um pouquinho, né, dos portes das empresas, para ver quem que já tem esse olhar, quem não tem. Mas é isso. Hoje, a empresa tem que ter esse olhar. Muito bom, muito legal. Dona Ana Cláudia, se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória também profissional
e agora como consultora para as áreas ESG, Direitos Humanos e Sustentabilidade. Prazer, viu, Ana? Prazer é todo meu. Aqui. Muitíssimo obrigada pelo convite, Lívia. É uma honra estar aqui hoje, podendo conversar sobre esse assunto e também trazendo mais informação aqui para todos que nos assistem. Cumprimento também a Rita. Estou muito feliz em estar aqui ao seu lado nesse dia. Bom, minha trajetória, eu tenho 2 chapéus, né? Eu tenho o chapéu de acadêmica e o chapéu de consultora. Então, como que eu comecei a trabalhar com o tema? Eu também sou formada em Direito pela PUC São Paulo. Eu me formei em 2011. E segui na academia também com o mestrado, doutorado também na PUC São Paulo, na área de Direito Internacional. Trabalhava em escritórios de advocacia e sempre me questionava sobre diversas questões, não somente do universo jurídico, mas também corporativo. Eu decidi, então, ir pesquisar primeiro sobre o tema. Então, eu comecei a fazer pesquisas no meu mestrado sobre empresas e direitos humanos, quando os princípios orientadores da ONU foram lançados, os princípios Ruggie. E aí foi um momento e um movimento em que internacionalmente a gente começou a falar um pouco mais sobre isso, não obstante já existirem outras iniciativas, o Pacto Global, com o próprio relatório Who Cares Wins, né? E as discussões sobre ESG ali já tendo nascido um pouco antes daquele momento. Então, eu fui me aprofundando muito mais nessa temática de empresas e direitos humanos e ESG. Fiz meu mestrado, meu doutorado na área e, com isso, esse conhecimento técnico foi me abrindo portas. Justamente porque as empresas começaram a ter essa preocupação um pouco maior, não só sob o ponto de vista econômico, financeiro e imagético, mas também agora, cada vez mais, com essa demanda que vem das empresas investidoras que estão em outras jurisdições e que precisam se adequar principalmente às normas que estão surgindo em outros contextos, como o europeu, por exemplo, todas essas regras sobre desmatamento, proteção de direitos humanos em cadeia produtiva, enfim, todas essas questões que hoje estão cascateando aqui para a nossa região, cada vez mais, e essa adequação se tornando tão necessária. Então, os 2 chapéus ali, eles acabaram dialogando. Hoje, com a consultoria, acabo fazendo esse trabalho direto para as empresas, propriamente ditas, pensando em matriz de materialidade, matriz de risco, avaliação de impacto, criação de políticas, revisão de políticas, todo esse trabalho também que envolve uma avaliação regulatória, normativa, querendo ou não, também faço isso em função do meu background acadêmico. E trazendo também conhecimento, pensando, então, em treinamentos, né, capacitação para fornecedores, capacitação para público interno mesmo de empresas, pensando em como trabalhar na comunicação também com consumidoras e consumidores e fazendo isso por meio da minha consultoria. Bacana, né? E a gente vê que a cada momento as empresas estão mais pressionadas, né? E quando você pega o ciclo de transformação da sociedade, no tempo, esse histórico demonstra que sempre as organizações corporativas, as empresas, foram as primeiras a adotarem princípios inovadores, né? E isso acabando colocando em prática junto à sociedade e também pressionando a partir daí o poder público, né? Então a gente vê que eu tive há poucos meses na Europa fazendo algumas palestras. Então, hoje você tem lá um ambiente absolutamente voltado para essa questão da sustentabilidade. Acabamos de ver os Jogos Olímpicos com uma super preocupação com a questão da sustentabilidade. Os veículos automotores na Europa, por lei, a União Europeia, até 2030, todos os veículos deverão ser transformados em elétricos. Não pode rodar que não seja elétrico ou similar. Os veículos públicos, coletivos, transporte público, até 2025, daqui a um ano. Então, você nota uma busca rápida da transformação e isso, invariavelmente, nos toca no nosso dia a dia e pressiona cada vez mais as empresas a se conduzirem nessas práticas, né? Rita, há quanto tempo... Como é que a gente pronuncia? É Hondatar ou Honda? Honda mesmo. Isso. Então, há quanto tempo o Hondatar atua nas questões das dimensões de ESG e, nesse campo, quais são os tipos de trabalhos executados? Bom, como eu
falei anteriormente, a gente, lógico, vem estudando, observando desde o início dos anos 2000, né? Quando surgiram algumas práticas internacionais, alguns relatórios. Depois, a lei anticorrupção, que eu acho que foi um início, né? 2013, aqui para o Brasil, onde multinacionais, clientes pediam para que a gente tropicalizasse um pouco das diretrizes que já vinham dessas matrizes. Então, nós fazíamos essa tropicalização, código de ética, de conduta das empresas. Então, desde sempre, a gente vem acompanhando e trabalhando. Porém, a partir de 2020, que acho que, né, com a pandemia, todas as empresas, setores passaram a ter um olhar um pouco mais apurado para o ser humano, para as questões ambientais, porque passamos por uma mudança, né, que nos fez pensar. E aí sim, nós estruturamos uma área de negócio no escritório chamada área do ESG, que tem, né, uma equipe voltada para isso. É uma área multidisciplinar e a gente tem feito o chamado diagnóstico, né, o mapa de risco das empresas, onde a gente vai apontar, né, aonde que a empresa precisa chegar, o passo a passo para isso, porque não é uma mudança de uma hora para outra. Então, nós temos clientes de todos os portes. É muito mais fácil você tratar com uma multinacional, porque, como você bem disse, Lívia, muitas vezes a norma vem, né, da União Europeia, então que está muito mais adiantada nisso. Mas a empresa de médio porte é um foco muito interessante, são, em sua maioria, empresas familiares, e vem sempre com questionamento: o que eu ganho com isso? Né? Eles querem investir, logicamente, na produção. Então, existe aí um processo de convencimento para mostrar que essa cadeia de fornecimento é importante. Então, você tem que se adequar, senão você fica fora do mercado. O seu consumidor vai te exigir e o seu fornecedor também. E a gente tem também um foco na empresa de pequeno porte, porque hoje até saiu uma matéria no Valor Econômico falando que 80% das empresas que operam no Brasil são de pequeno porte. E essas empresas, elas têm muito menos possibilidade de investimento, lógico, pela sua condição, mas elas estão também inseridas nesse mercado. Então, elas precisam também abrir os olhos para melhorar a qualidade do seu produto também com isso. Um outro ponto que eu queria falar, que apenas complementando o que você disse, né, sobre União Europeia, sobre metas para veículos elétricos, o Brasil hoje está investindo muito, a gente tem visto e participado no SAF, né, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível, né, sustentável para a aviação. Então, as aéreas também estão correndo e o Brasil é um celeiro muito importante para isso, porque a gente tem a nossa biomassa, o nosso etanol, que vai ser importante nessa mudança de matriz. Sem dúvida. A matriz energética brasileira é a mais limpa, uma das mais limpas do mundo, né? Então, é exemplo. Aqui o Brasil, no escopo 2 do inventário das emissões, a gente sempre sai muito mais em vantagem, né? Ana, você percebe que o mercado está mais atento ao tema e revela uma maior ampliação das ações nessas questões ESG em que você atua? Definitivamente. A gente vê um crescimento muito grande dessa preocupação das empresas com a agenda ESG. E mais do que isso também, né? Em função, claro, dessa demanda maior dos consumidores por maior transparência, não somente hoje em questões de corrupção, mas também de integridade e transparência na agenda ambiental, na agenda social, as empresas têm buscado bastante esse tipo de trabalho, né? Eu acho que um outro ponto que é muito interessante a gente falar é que há muitas empresas que atuam no Brasil e que têm investidoras de outros países, e essas empresas têm demandado isso cada vez mais das empresas nacionais, né? Então, isso também acaba criando esse efeito em cascata e faz com que as empresas nacionais que tenham fornecedoras ou fornecedores, eventualmente, que sejam empresas menores, ali pensando em médias ou pequenas empresas, também sejam obrigadas a fazer essa adequação. Esse é um tema bastante complexo, se a gente parar para pensar, justamente em função da questão financeira ali, né? Da questão de capital, investimentos, para poder fazer essa mudança. Sem dúvida. Mas também eu sinto que há cada vez mais aqui uma preocupação em capacitar essas empresas, porque a gente ainda tem um grau de maturidade
é muito pequeno para essas empresas pequenas e médias em relação à agenda ESG. Então, a gente percebe que é um efeito, né, um efeito dominó em relação à agenda de ESG e sustentabilidade, há esse efeito mesmo, que está se cascateando para as pequenas e médias, mas que a gente ainda precisa avançar sob o ponto de vista dessa capacitação, desse treinamento, para que haja um crescimento da maturidade. Falo isso em função de questões práticas mesmo, trabalho com fornecedores, muitas vezes, para avaliação, né, desse nível de maturidade, e há empresas pequenas e médias que dizem ter uma compreensão sobre a agenda, preenchem os cadastros de fornecedores afirmando, né, que tem práticas ESG, mas na prática a gente vai ver que há um distanciamento muito grande da compreensão mesmo do que é uma avaliação do social da agenda, né? Muitas vezes se confunde com a própria filantropia, né? Na maioria das vezes a gente percebe que essas empresas fazem esse tipo de confusão. Ou na agenda ambiental também tem ali... pensam que é somente o cumprimento das regras ambientais. Eu tenho a licença ambiental, eu tenho... Mas não é só isso, a gente precisa ir além, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar nesse nível de maturidade e é por isso que eu tenho visto um crescimento dessa demanda e que vem cascateando mesmo. Bacana. E aí, Ana, você deve perceber também, você tem os dois indicadores, né? O índice de maturidade e o índice de materialidade. Materialidade, né? perfeitamente. Então, você vai pela maturidade tentando observar o que as empresas estão fazendo. E a maturidade requer mudança de comportamento organizacional. Se a gente estiver falando das empresas e dos seus respectivos colaboradores, mudança de comportamento e atitude pessoal, né? E isso não é de um dia para o outro. E, às vezes, até pelo poder hierárquico da empresa, para um determinado assunto, o pessoal, tá bem, vou nisso. Mas, se você se distanciar, eles voltam a praticar do jeito que era antes. Então, você tem que ter um nível de conscientização, de maturidade sobre o tema, mas ter uma constância permanente em envolver e engajar os funcionários. Os colaboradores são fundamentais nessa história, porque o engajamento acelera. O engajamento dá a sensação do pertencimento nas atitudes transformatórias. Então, esse é um ponto bacana que você está colocando e que e precisa se evidenciar, né? A materialidade é como você destacou, né? Muitas vezes as pessoas preenchem os questionários e tal, mas e na prática? Por isso que a gente tem que buscar a materialidade, as evidências para poder provocar as empresas a dizer, você está fazendo, agora está certo, porque você tem um fato marcante evidenciável, né? Rita, em geral, você consegue dimensionar se os clientes desta dimensão ESG no seu escritório são grandes, médias ou pequenas empresas? Percebe-se uma tendência de aumento de trabalhos em qual nível de empresa, né, dentre essas três? Em algum setor ou segmento específico? Já porque o teu escritório tem uma gama muito grande de clientes e se relaciona muito com o mercado, né? Sim. Bom, a maioria dos nossos clientes é indústria, mas a gente tem também muitos clientes na área de prestação de serviços e também no terceiro setor. Então, a gente tem notado, em geral, nessas três áreas, um aumento de demanda. Meio na linha do que eu tinha comentado lá no começo, assim, a empresa de grande porte ou a multinacional, geralmente ela já tem essa prática porque tem um outro nível de governança, então já vem um modelo ou estabelecido lá de fora ou porque ela já pratica negócios com clientes e fornecedores cuja exigência tem que fazer com que eles estruturem bem essas abas do ESG. E aí que a gente notou que a empresa de médio e pequeno porte, que tem sido um foco interessante para a gente trabalhar, porque aí começa do zero muitas vezes. Uhum. Ou a empresa faz alguma coisa, como a Ana Cláudia disse, que acha que é, mas não é. Ou ela faz e não divulga. Eu já tive um cliente uma indústria com muitas plantas, muitas lojas, e eles têm um instituto, eles praticam o que eles entendem que é uma aba social, pode ser uma delas dentro do social, essa parte de ajuda, de auxílio à comunidade, mas eles não divulgam,
Hoje em dia, você tem que divulgar. Você é cobrado em redes sociais pelo seu Sim. consumidor por aquilo que você faz. Então, se você faz pratica uma ajuda, você tem que divulgar para o seu colaborador interno, para poder gerar o comprometimento, e isso é uma decisão de governança, e também para o público, para o seu cliente, consumidor, fornecedor, etc. Então, é nesse passo a passo que a gente estrutura do ponto de vista jurídico, e a gente utiliza os parceiros para fazer as medições, que é aí que eu acho que entra o trabalho da Ana Cláudia e de outras consultorias. Que bacana, muito legal. Dona Ana Cláudia, conte-nos com mais detalhes as suas linhas de atuação como consultora nas questões ligadas ao ESG, direitos humanos e sustentabilidade. Eu achei muito legal essa tua pauta de direitos humanos, inclusive. Sim. E é onde você está envolvida profissionalmente. Só para a gente ter um pouquinho mais de detalhe. Perfeito. Eu hoje tenho uma empresa de consultoria, chama-se Coerência Sustainable Solutions. E a ideia do nome, inclusive, é para que a gente seja coerente do começo ao fim. Sim. E de dentro para fora, né? Porque sustentabilidade vem de dentro para fora, como aquilo que você vinha dizendo, né, anteriormente. Acho que temos de ser coerentes na nossa prática cotidiana também, então o nome da empresa é justamente por conta disso. Somos uma consultoria estratégica voltada para essas 3 áreas, então ESG, empresas de direitos humanos e sustentabilidade, e trazemos trabalho de consultoria estratégica personalizada. Então, se uma empresa ela ainda não tem nenhuma avaliação do grau de maturidade ESG, a gente pode fazer, a partir daí, criação de matriz de materialidade, matriz de riscos aos direitos humanos, que a gente trabalha também com a incorporação à matriz de riscos de direitos humanos, a matriz de risco corporativa, porque são matrizes diferentes. A gente está pensando na matriz de risco aos direitos humanos nos stakeholders envolvidos, os principais stakeholders envolvidos, e principalmente nos detentores de direitos, ao passo em que as matrizes de riscos muitas vezes estão pensando tão somente nos impactos ali financeiros. E processos, né? Exatamente. A própria perspectiva de dupla materialidade, que hoje também se trabalha de uma maneira muito mais intensa, sobretudo a partir de regulações vindas da Europa, também a gente começa a ter esse olhar aqui para o Brasil. Avaliação de gap de gestão, então se temos problemas de governança, né, da empresa em relação à agenda de sustentabilidade, a gente também faz esse tipo de avaliação. Avaliação de impacto aos direitos humanos, né, que, como a gente trabalha, que se chama a IDH, né, avaliação de impacto aos direitos humanos, que se difere um pouco da matriz de risco, porque a gente está pensando no impacto que aquela empresa tem diretamente, que a atividade corporativa tem diretamente numa determinada região, nas comunidades locais, nos próprios colaboradores. Então, a gente acaba fazendo também essa avaliação com trabalhos de campo, além da Space Research. Trabalhamos também com a parte de advocacy, então, nas discussões mesmo para a criação de políticas e engajamento também com órgãos governamentais. Estive recentemente agora com o Ministério de Direitos Humanos, trabalhando como expert nas oitivas para a criação de uma política nacional sobre empresas e direitos humanos. Auxiliei o CBEDS também num evento autogerido para a criação da política nacional, então fazendo essa interlocução entre empresa e o que a gente levaria para o Estado brasileiro na criação de política. Agora, dia 28, vai haver uma audiência pública no Ministério Público Federal, para discutir o PL 572 de 22, que é um projeto de lei voltado à responsabilização de empresas por violações aos direitos humanos em cadeia produtiva. Então, também o MPF vai fazer uma oitiva nesse sentido. Convido todas e todos no dia 28 de agosto agora. De 2024. E nós temos ali também esse trabalho de advocacy. Além disso, treinamentos. Então, há ali uma necessidade, como eu disse anteriormente, muito grande de capacitação também de colaboradores, de fornecedores na agenda ESG. Faço isso bastante também. E por último, né, mas não menos importante, a devida diligência em direitos humanos. Muito pelo contrário, hoje a gente mais faz, né, a devida diligência em direitos humanos, de fato, para conseguir trazer para as empresas essa preocupação e levar também, muitas vezes, são empresas que têm, como disse, né, tem de trazer reportes para empresas, principalmente europeias, aqui no caso, a gente consegue fazer todo esse trabalho de devida diligência em direitos humanos. E, por último, o trabalho de comunicação, que também é muito importante, mas trazendo sempre essa preocupação para uma comunicação que seja efetiva, que seja transparente e que mostre que a empresa
está ainda neste caminho de sustentabilidade, para a sustentabilidade, porque é um construir, é uma jornada, né? Então, isso também é muito importante, a gente acaba trabalhando também com essa frente. É bacana a gente ter e sempre abordar essa questão do relato, né? Ao final de determinado período, para as empresas isso é conciliável, né? Pode ser anual, semestral, trimestral, mas você tem um relatório de boas práticas sustentáveis, outras que fazem os seus relatórios modelo GRI, mas especialmente manter esse relato apresentável a todos os seus stakeholders, todos os públicos que a empresa interage, exatamente para divulgar as suas boas práticas e valorizar a sua imagem reputacional, né? Porque, como você disse, Rita, os clientes exigem, os consumidores exigem, os clientes estão mais abertos a essas condições, então vale a pena a gente ter esse foco sempre realçado, né? Muito bem, meninas, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês duas e vou fechar os olhos, vou sair do estúdio, não quero nem saber, não vão se engalfinhar, pelo contrário, vão se complementar. Então, Rita e Ana, você começa respondendo e depois a Ana. Você tem participado de implantação do sistema de compliance e integridade em empresas? Como vê esta aplicação? No seu ponto de vista, está se ampliando? As empresas estão buscando cada vez mais um sistema de compliance e integridade? Sim. Bom, como eu disse anteriormente, o escritório Rondatar, ele tem as áreas técnicas, né, de atendimento, né, direito tributário, enfim, e a gente tem a área de negócios ESG. Dentro do ESG que a gente faz esse diagnóstico, esse mapeamento de risco, a gente tem condição de oferecer toda essa estruturação. Mas a gente tem notado uma demanda maior por parte do próprio cliente para que nós criemos essa estrutura de integridade, inclusive de terceiro setor. Né? Nós trabalhamos muito com entidades, acho que é fruto de todo o trabalho do Dr. Elcio Ronda, de divulgação, que ele é uma pessoa, né, que está sempre muito exposta, e nós temos muitas associações de indústria e sindicatos patronais. Então, essas associações têm nos demandado também esses programas de integridade. E aquilo que eu te falei, então, não só a empresa, mas também o terceiro setor e o setor de serviços. Acho que isso é uma crescente, né, em todos os setores de negócios aqui do Brasil. É uma tendência, não tem volta. E a gente tem participado. Como que é feito isso, né? O cliente vem com a demanda, a gente, lógico, tem que analisar tudo que ele já fez ou pensa que fez, né? Para que a gente possa dar as sugestões. E é um processo passo a passo, né, lentamente. Quando você vai mudar, por exemplo, um estatuto de uma empresa, e não se resume a isso, logicamente, tem toda uma negociação, uma conversação, mesma coisa para os estatutos de uma entidade. E a gente vai fazendo o passo a passo, porque é mudança de paradigma, né, muitas vezes. É muito mais controle, muito mais compliance. Né? Então, isso vai sendo feito aos poucos. E sim, a gente tem participado nesses segmentos, como eu falei. Muito bom. Ana Cláudia. Eu acho esse trabalho essencial, sobretudo porque a maior parte hoje dos departamentos de compliance das empresas, quando a gente faz a avaliação, estão focados principalmente ainda, sobretudo, em anticorrupção. Mas a agenda ESG, né, tem começado a ganhar muito crescimento, sobretudo quando a gente fala em mecanismos de denúncia. E grievance mechanisms, né, que são ali discutidos também nos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, a partir de uma discussão também de proteção a detentores de direitos e olhar para stakeholders como um todo. E hoje muitos departamentos de compliance têm também feito esse tipo de trabalho, o que é bastante relevante, não focar tão somente questões de anticorrupção que são absolutamente necessárias, obviamente, também, sobretudo em cumprimento à lei nacional, mas, sem dúvida alguma, tendo essa nova frente de atuação, pensando também na integração da agenda ESG, na transparência, na integridade, pensando em relatórios também. Sim. Muitas vezes os próprios departamentos de compliance que fazem esse trabalho em parceria com as áreas de sustentabilidade. Então, é realmente relevante que haja aí um crescimento dessa demanda.
E eu percebo que em muitos casos, quando a gente faz avaliação de gestão, né? Então, faz ali aquele trabalho de entrevistas com os gestores das diferentes áreas da empresa, a área de compliance, em geral, a gente tem visto uma mudança, mas em geral, ainda não está completamente letrada na agenda de sustentabilidade. Sem dúvida. Então, a gente percebe que há um espaço muito grande para esse letramento e, mais do que isso, também para essa integração, né, aos processos da empresa, como a Rita vinha dizendo. Então, acho que para esse tema é muito relevante que haja essa capacitação, como a gente viu lá atrás com os departamentos de compliance, com os cursos e todo esse letramento para o compliance, para a anticorrupção, quando a própria lei anticorrupção foi estabelecida, né? Então, acho que hoje tem havido aí essa ampliação do escopo dos departamentos de compliance e eu vejo como um movimento muito positivo. Também, ainda há muitas empresas que não estão engajadas nisso, mas, sem dúvida alguma, é uma demanda crescente e espero que haja uma mudança daqui a alguns anos, a gente possa não mais dizer, né, que o Departamento de Compliance só faz anticorrupção, mas que também trabalha ali com outras frentes da agenda. Agora, é interessante, 2 abordagens que eu queria fazer com vocês. Primeiro que, muitas vezes, as empresas não consideram o G da governança tão importante quanto. E, na verdade, a minha discussão era assim, a sigla ESG deveria ser GES, Governança, Environment e Social. Né? Até para dar o tom da importância, porque sem a governança você não consegue enquadrar as ações ambientais e sociais da empresa, porque a governança está acima, é o grande guarda-chuva, estabelece as diretrizes, as metodologias, avalia os processos, cria os indicadores, as metas, desenvolve todos os comitês, está tudo embaixo do guarda-chuva, a governança, para que as outras áreas possam estar também hierarquicamente bem adaptadas e tal. Outra questão é sobre o impacto do sistema de compliance de governança através de um questionário que é o de due diligence, né? Porque esse questionário, quando ele é apresentado para os stakeholders, em especial para os fornecedores, é que a gente vê, se bem analisado, bem considerado, o quanto a sua cadeia de valor está com nota máxima, média ou mínima de adaptação aos conceitos de sustentabilidade, né? Então, aonde que a gente percebe isso é no questionário. E aí ele volta para a empresa, esses questionários preenchidos, e aí a empresa vai ter que decidir como é que vai lidar com essa rede de fornecedores. Então, o papel da governança tem uma fundamentação muito importante, de modo a que esses critérios todos aqui falados por vocês se tornem presentes mesmo e que tragam resultados para a companhia, né? A governança hoje, na minha opinião, é o ponto-chave dessa formulação da rede de sustentabilidade nas organizações. E complementando, né? Quando a gente vai nas empresas, você percebe que a maioria das áreas de governança estão com alguma atividade jurídica presente. O departamento jurídico, se é que existia já internamente, ele assume a governança. Se não assume, a empresa vai contratar um advogado ou advogada, né? Mas ainda falta esse lado mais não só jurídico, né? Tem que ter uma base um pouco mais ampla para dar todo o tom das boas práticas de governança da empresa dentro dos conceitos que a gente está discutindo aqui. Se você me permitir, Lívio, a gestão ela também é responsável pela destinação de recursos, né? Então, muitas vezes há um problema muito grande de implementação da agenda de sustentabilidade em função da ausência de recursos. Sim, sim. Né? E a gestão responsável, ela também é a principal tomadora de decisão ali na destinação dos recursos para essas frentes, né? A gente viu recentemente algumas grandes empresas de tecnologia, por exemplo, demitindo todo um departamento de diversidade e inclusão, por exemplo, né? Trazendo um exemplo que é bastante recente, que é bastante discutido, né? Dizendo que ele estava tentando fazer cortes de gastos, mas é isso. Então, até trazendo uma fala do início, né, do podcast, em que você mencionou que não é sobre
gasto, mas sim sobre um investimento, né? É verdade. E muitas vezes não, sempre, a responsável por isso é a gestão. Sem É dúvida. por isso que ela tem de ter essa preocupação também, né? Bacana, muito bom. Rita, agora um ponto legal. Fale para a nossa audiência um pouco das atividades sociais do Rondatar Advogados, focando o S dos fatores ESG. Eu tive essa oportunidade de conversar com o Dr. Elcio e isso me empolgou muito. Aproveita e amplifica agora para a nossa audiência. Bom, eu acho que, pelo menos para mim, o S é o que chama mais atenção, é o que mais me fascina, uma questão pessoal. Mas concordo com você da questão do G de governança, né? E pela fala da Ana Cláudia também, as decisões têm que ser de cima para baixo, top-down, e aí o processo de convencimento é lá. Mas voltando ao S, que não se resume à questão de tratamento justo do trabalho, não se resume à questão de engajamento ou à questão do impacto da empresa na sua comunidade. É muito mais que isso, são vários itens, várias pautas. Mas tem um item que me encanta muito, que é a questão social propriamente dita, que ela é fronteiriça a questão de direitos humanos, e o escritório, idealizado pelo Dr. Elcio, ele tem um braço social, que é o Instituto Rondatar. Então, Rondatar Advogados tem o Instituto Rondatar. E o que faz o Instituto Rondatar? Ele está localizado na Rua Gandavo, na Vila Mariana. Em São Paulo. Em São Paulo, a uma quadra da comunidade Mário Cardim. A Rua Mário Cardim, ela tem uma comunidade com 5.000 pessoas, 1.500 famílias. E existem outras 14 comunidades no entorno da Vila Mariana. E a gente, no nosso circuito Paulista Faria Lima Casa, a gente não tem noção, né? É um bairro de classe média, existe até um conflito social por ser um bairro de classe média com comunidades. E o que fazer, né? Aí a ideia é justamente capacitar essas pessoas, né? Existe uma demanda para o mercado de trabalho, existe uma necessidade de capacitação de quem mora lá para poder se inserir nesse mercado de trabalho. E o Instituto Rondatar foi criado para isso. Então, a gente ministra, organiza, faz parcerias com algumas entidades para criarmos os cursos. Então, nós temos um curso de informática, que hoje em dia, né, é mínimo que a gente é fundamental, a gente tem que fazer. Nós temos um ateliê de costura, onde a gente trabalha com upcycle dentro do espectro de sustentabilidade. O escritório Rondatar, ele atua com várias associações, como eu disse anteriormente, e a gente atua muito com o setor têxtil. Então, o setor têxtil precisa ter uma destinação dos seus resíduos, e a gente pode absorver uma pequena parte, mas se a gente replicar o exemplo, a gente pode fazer isso com outras entidades. E nesse ateliê de costura, a gente faz sessões e trabalhos de sustentabilidade com upcycle, ou seja, transformação dos retalhos, dos resíduos, em produtos com valor agregado. E a pessoa, né, a artesã que faz, que aprende, ela pode vender e conseguir, né, algum valor por isso e poder se manter. Então, ela tem um curso, ela aprende, ela vende e ela pode se sustentar com isso. E a gente ainda, né, ajuda a questão aí do meio ambiente para as indústrias que queiram doar os seus retalhos, os seus resíduos. Nós temos também uma escola de gastronomia, a Nato Gastronomia, para cursos que são pagos e cursos gratuitos para a comunidade. E temos muitas palestras onde a gente fala dos assuntos mais interessantes possíveis dentro da área jurídica. A gente já fez uma palestra onde a gente falou dos direitos básicos das pessoas que moram, né, que podemos ser nós, podemos ser de qualquer cidadão. Questões de aluguel, questões de pensão alimentícia, questão de convivência, né, entre marido e mulher, enfim, companheiros. Isso causou, assim, foi bem bacana, teve uma participação
bem grande. E palestras de autoestima, que é muito importante. Geralmente vai mais o público feminino. A gente tem um espaço para criança, porque a mãe que quer se capacitar, ela precisa ter um local bacana para deixar o filho com monitor, com brinquedo, né, num espaço lúdico, para que ela possa, né, aprender, se capacitar. E é isso. Então, a gente tem essas parcerias, a gente conversa com muita gente. Quem quiser, eventualmente, dar uma palestra lá, falar de um assunto jurídico ou de outra ordem que possa ajudar a capacitar esses cidadãos, vai ser muito bom, muito gratificante. E a gente tem organizado isso com muito carinho. Mais um ponto que eu esqueci, nós temos uma horta hidropônica que a FAESP e o Senar em parceria, né, através de um termo de cooperação, ajudaram a construir. A gente vai capacitar as pessoas a lidar com esse tipo de horta que vai ser depois a horta vertical, que vai caber, né, nas comunidades, e esse alimento também vai ajudar de alguma forma, né, nas sopas, enfim. Então, fica na Rua Gandavo 363, quem quiser conhecer. Vamos visitar, vai hein, ser Ana? bem bacana. Isso é muito legal, muito bacana. Obrigada aí pela Parabéns, viu, oportunidade. Rita? Parabéns, muito bonita essa ação. Obrigada. Dona Ana Cláudia, você como docente, percebe se essa nova linha de atuação das dimensões ESG está difundida no ensino universitário? Há, na sua opinião, uma maior aderência do tema entre os jovens formandos? Ai, que excelente pergunta. Bom, eu falei aqui durante todo o podcast do meu chapéu de consultora, né? De empresária consultora. Agora, falar um pouco sobre o meu chapéu de professora também. Eu sou professora da Faculdade de Direito, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do mestrado em Direito do Centro Universitário Fiel, em Osasco. E, principalmente no Mackenzie, eu tenho desde 2016 um grupo de estudos em empresas de direitos humanos e agora também em empresas de direitos humanos e ESG. E desde então eu percebo, né, como os alunos, no primeiro momento, ninguém entendia o que era. Quando eu lancei o grupo, ninguém sabia o que era. Algumas pessoas vinham e falavam, não, eu queria entender um pouco mais de direito empresarial. Eu falava, olha, que ano que é dos cursos que você está, mais ou menos? Eu dou aulas agora para o segundo e terceiro semestres, mas como eu estou há muitos anos no Mackenzie, há 9 anos lá, eu já peguei todas as turmas, sexto semestre, quinto semestre, quarto, terceiro, agora estou no segundo. Então, os grupos de estudo, geralmente, eu trago uma diversidade de semestres, inclusive, para que haja essa discussão também um pouco mais avançada, quem já está mais à frente. Felizmente, os meus grupos de estudos, eu tenho muitos ex-alunos que, inclusive, já implementaram práticas ESG e de direitos humanos nas empresas e nos escritórios em que trabalham. Então, isso é fantástico. Muito legal. Eu percebo que tem havido, sim, um crescimento. E agora eu tenho feito um teste com as alunas e os alunos no começo dos semestres. Eu chego assim e falo, quem sabe o que é ESG? E agora eu já vejo pessoas levantando a mão. Então, isso é muito positivo. Mas ainda, sem dúvida, há uma necessidade de a gente trazer mais essa agenda para a faculdade de Direito. Eu estou trazendo aqui para o universo jurídico. Porque muitas vezes a gente está tão só focado ali na aplicabilidade da norma e não consegue ver que essa é uma agenda interdisciplinar. Essa é uma agenda que no direito, não só interdisciplinar para o direito, mas transdisciplinar, porque eu vou pensar em questões de administração, vou pensar em questões de economia. Enfim, eu acho que é muito urgente que a gente traga esse conhecimento e traga pessoas de diferentes áreas também para dialogar. Então, eu faço muita questão disso também com os meus grupos de estudo e pesquisa. Também já coordenei cursos de pós-graduação na Faculdade de Direito, Lato Sensu, na Agenda ESG. E recebo nesses cursos também profissionais não só do direito. Então, acho que isso é bacana também, né? Porque a gente consegue trazer uma integração maior nas discussões. Temos muito espaço para avançar, sem dúvida alguma. E os mais jovens hoje têm, sim, esse interesse. Porque, justamente, como é uma juventude mais conectada, né? Como a Rita havia dito antes, em redes sociais, e hoje fala mais aquilo que, né, se expressa de uma maneira mais clara aquilo que sente, aquilo que acredita. Tem isso também muito forte em termos de escolha de trabalho, né? Tem algumas pesquisas que demonstram isso, que as gerações mais novas, elas querem trabalhar em locais em que elas se sentem mais acolhidas, que elas se identificam mais com essas pautas, inclusive. Então, a gente percebe que essas gerações, elas já estão mais antenadas ali, né? No que diz respeito à agenda de sustentabilidade. Às vezes, elas ainda não conseguem colocar na caixinha do ESG, ou entender que há regulação, enfim, mas aí esse é o nosso papel também, né? Bacana. Trazer
isso de uma forma cada vez mais consolidada. Muito legal. Então, você vai aproveitar, você vai falar com os teus alunos, você vai falar com todos teus colaboradores lá do Rondatar, que nós, pela primeira vez, vou anunciar aqui, a presença de vocês, nós estamos lançando o Fórum de Sustentabilidade, Caminho para as Lideranças Sustentáveis, que vai acontecer no dia 17 de setembro, das 9 às 13 horas, aqui na Avenida Paulista, no auditório do Teatro Casper Libero, no primeiro andar do número 900 da Avenida Paulista, em frente ao seu escritório. O que quer dizer isso? Eu, como presidente de várias entidades, todas elas vinculadas à questão da sustentabilidade, nós vamos dar um tom diferenciado nesse fórum, falando sobre ESG, dimensões sustentáveis, no ambiente privado, no ambiente público e no terceiro setor. Então, vocês duas são convidadíssimas. Se agendem, por favor. Nossa audiência, que recebe pela primeira vez esse convite. Os seus alunos podem ser inscritos também, porque a gente vai trazer claramente essas dimensões aplicáveis. Nós lançamos o ano passado, através da Associação Paulista Viva, que eu sou o presidente, o programa Avenida Paulista Sustentável. E isso é um fato inédito no mundo. A adesão dos edifícios tem sido intensa e nós vamos vamos lançar nesse evento um aplicativo individual para todos que estão na Avenida Paulista para saberem quanto que eles emitem de carbono diariamente. Né? Então, são novidades bacanas para a gente amplificar cada vez mais o conhecimento de todos aqueles que têm interesse sobre o tema. O tempo está acabando, nós já estamos nos minutos finais e agora eu quero pedir a cada uma de vocês que deem seu recado final. Vou começar com você, Rita, por obséquio. 1 minuto para os seus comentários finais. Bom, queria agradecer a você, Lívio, toda a equipe aqui do sindicato, a FIP, por essa oportunidade. Prazer, Ana. Depois a gente vai conversar, que eu achei bacana o trabalho dela. Agradecer a todos. Eu acho que é o momento da gente falar e divulgar mais essa pauta, que é importante para a sociedade em geral. A gente está falando aí do nosso futuro. Agradeço também toda a recepção, parabéns pela iniciativa do fórum, estaremos lá, a gente fica em frente à Brecha da Gazeta e o escritório Rondatar está preparado, né, para essa ajuda também aos clientes, a quem tiver interesse, da gente conversar. Acho que o momento é esse, né, não só pensar no atendimento profissional, mas na conversa, na troca de informação, porque quanto mais a gente falar desse assunto, mais a informação vai chegar, mais as pessoas vão poder praticar e poderão ter esse olhar que é importante. Sim. É olhar para nós, para a humanidade, para os caminhos que sejam sustentáveis. Muito Obrigada. Bacana. Ana Cláudia, por favor. Lívio, muitíssimo obrigada pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também a FIP, agradeço também ao sindicato por nos receber aqui nesse dia. Como falamos, né, desde o início, este é um caminho sem volta, falar sobre sustentabilidade, né, e essa correlação entre direitos humanos, proteção ambiental e a gestão responsável, né? Este é um caminho sem volta. E não é mais só uma questão financeira, econômico-financeira ou imagética, mas sim de sobrevivência, né? Sobrevivência do planeta, sobrevivência das pessoas no planeta e sobrevivência dos negócios. Então, esse é um tema urgente. E que bom que a gente pode aqui ter espaços como esse para falar, mas não só sobre o que fazemos, né, sem dúvida alguma, mas também trazer essa urgência para mais pessoas, esse conhecimento para mais pessoas. Então, muitíssimo obrigada. Gostaria de deixar os meus contatos, se possível, no LinkedIn, meu nome, Ana Cláudia Ricardia Chabarrian. Ficarei muito feliz com os contatos. No site da empresa, www.coherentiasolutions.com. Vou ficar muito feliz em poder encontrar as pessoas. Para os mais jovens que nos assistem e gostam de redes sociais, @AnaClaudiaCardia é o meu Instagram. Então, também compartilho lá materiais sobre sustentabilidade, sobre ESG, para tentar alcançar essa geração mais jovem no que tange ao conhecimento. Muito obrigada. Posso deixar meu contato também, lógico, Lívio? né? Desculpa. É www.rondatar, que é o escritório, e lá vocês vão encontrar a aba para o Instituto Rondatar. Obrigada. Muito legal.
Vamos fazer aqui agora os agradecimentos à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, diretoria da SEBRASE, a Central Brasileira do Setor de Serviços, diretoria da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a diretoria do Senan, o Centro Nacional de Modernização Empresarial, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, Michele Belfiore, e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, do Sindiprestem, do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço as nossas convidadas, vocês foram especiais, perfeitas, foi muito bacana o nosso Diálogos. E agradeço também a você, que nos acompanhou neste Diálogos ISD-FIP, com o apoio do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC e do Senan. Até o próximo episódio.